estamos recebendo o advogado Marcelo Santos. O que é o Ministério Público, doutor Marcelo? É muito comum a gente ouvir nos dias de hoje o Ministério Público assumir uma função primordial no contexto social, jurídico, político brasileiro. Então a gente ouve muitas pessoas falarem em Ministério Público, né? Tudo que acontece, as pessoas não sabem, talvez, o que seja o Ministério Público, qual é a sua estrutura de funcionamento, quais são suas atribuições, funções, prerrogativas. O Ministério Público é uma instituição que remonta a 1890, né? Uma instituição já consolidada, e a partir de 1890, com o Decreto-Lei 949, de 11 de outubro, o Ministério Público definitivamente passou a figurar como instituição democrática, e com a Constituição de 88, mais do que nunca, o Ministério Público ganhou força. Inclusive, é importante destacar, a Constituição ela reforça, acima de tudo, a autonomia que o Ministério Público tem de gestão, de atuação. Então, a partir do artigo 127, o artigo 127 diz da Constituição que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E enfatiza que são princípios institucionais, ou seja, norteadores do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, aqui de cara, a gente já observa a importância do Ministério Público enquanto instituição e o leque de atribuições, de prerrogativas que o Ministério Público detém. As pessoas pensam também, equivocadamente, que, a exemplo da advocacia, o Ministério Público muitas vezes não é bem compreendido e as pessoas só associam ao âmbito criminal, ali acusando, assim como advogados, mas tanto a advocacia quanto o Ministério Público tem um leque amplo de atuação, de funções. Então, o Ministério Público, a gente pode destacar, acima de tudo, a autonomia que ele tem, dentre as vastas atribuições e prerrogativas do Ministério Público. A defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a vida, a saúde, a liberdade, a própria dignidade da pessoa humana. Poderíamos destacar também a defesa dos princípios democráticos, a defesa do Estado de Direito, a defesa da ordem jurídica. E mais do que nunca, num momento como este que nós estamos vivendo, de incerteza, de caos institucional, de quebra da harmonia das instituições democráticas, de ofensa à Constituição Federal principalmente, mais do que nunca o Ministério Público aparece como uma função mais do que essencial nesse contexto. O Ministério Público realmente como uma das principais ferramentas institucionais, né, como voz do cidadão, seja individualmente considerado, como nós vimos aqui, seja como unidade coletiva, direitos difusos, direitos coletivos, direitos difusos, individuais homogêneos. Então, o Ministério Público, ele está aí realmente para ser não só a voz, mas também esse mecanismo, esse veículo reivindicatório do cidadão. De um modo geral, poderíamos dizer, o Ministério Público atua como fiscal da lei, o Ministério Público também tem um poder de investigação, e a gente vê, por exemplo, que nesse contexto atual, até essa função primordial do MP, que é de investigar, de conduzir procedimentos investigatórios, apuratórios, está sendo usurpada essa função pelo próprio STF, principalmente, porque a gente vê alguns ministros do Supremo usurpando essa função do Ministério Público investigativa e se subrogando de maneira arbitrária, de maneira aleatória, nessa função investigativa. Como é que a sociedade deve fazer para acessar os representantes do Ministério Público? O MP ele tem autonomia, inclusive, para atuar de ofício. Então, basta ao MP, aí nós poderíamos falar aqui da estrutura do MP, que é ampla também, por exemplo, a composição do MP. No artigo 128, a Constituição diz que há o Ministério Público da União, que abrange o Ministério Público Federal. Nós temos uma unidade aqui do Ministério Público Federal, na nossa cidade aqui próximo, inclusive, ao estúdio. Temos o Ministério Público do Trabalho, temos o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E no âmbito estadual também temos o MPE, chamado Ministério Público Estadual. Nas mais diversas áreas da vida social, do convívio social, do dia a dia, do cotidiano, o Ministério Público está presente. De um modo geral, nós poderíamos dizer assim, o Ministério Público ele tem seus veículos, suas ferramentas para fins de que o cidadão o provoque. Ele tem suas unidades institucionais, ele tem sites, ele tem instrumentos, inclusive virtuais, a gente vê aí a todo momento, são inúmeros, de acesso, dependendo da matéria, dependendo do conteúdo.
da reclamação do cidadão, da notícia. Então, o Ministério Público, inclusive, pode atuar de ofício, basta que o representante do MP, na sua respectiva esfera de atuação, conheça o fato. O papel do cidadão é comunicar, levar ao conhecimento do Ministério Público, qualquer situação. Mas o Ministério Público pode, inclusive, atuar de ofício, basta que ele tome conhecimento do fato, automaticamente ele já tem essa autorização, né, essa constitucional e infra, para promover seus procedimentos, realizar suas denúncias, né? As pessoas costumam também popularmente dizer que o cidadão foi ali e denunciou o que quer que seja, ou quem quer que seja. Na verdade, denúncia é uma peça privativa do Ministério Público, tecnicamente, que é aquela provocação inicial, quando o Ministério Público promove, né, alguma demanda, seja de que natureza for, principalmente no âmbito público, mas ele tem realmente uma gama de atribuições e ele pode ativar, iniciar todo e qualquer procedimento de ofício, né? O que significa isso? Autonomamente, de forma independente, não é necessário uma provocação formal. Nós temos a unidade física do Ministério Público muito próxima, né? Então hoje não justifica o cidadão dizer que não sabe, que não consegue, porque hoje em dia se tem internet em tudo que é lugar. O conjunto de acessos, tanto físicos como virtuais, são inúmeros. A gente pode, em outra oportunidade, declinar melhor isso aqui, mas o fato é que, entre Ministério Público e sociedade, a via é bastante estreita, né? E as pessoas precisam também se servir disso, fazer o uso, porque a disponibilidade é muito ampla. A estrutura do MP é uma estrutura ampla, como eu falei, seja física, seja virtual, eletrônica. O cidadão ele não pode dizer, arguir que não teve sua voz, pelo menos ouvida, respeitada por falta de acesso, porque de fato o cidadão brasileiro ele precisa exercer essa cidadania com mais eficácia e com mais frequência. De um modo geral, este é o Ministério Público, nessa instituição valorosa, preciosa, de fundamental importância, como eu falei, essencial, está lá na Constituição como função essencial, e mais do que nunca, diante do contexto atual, nós estamos experimentando uma situação realmente de preocupação, de expectativa em relação ao que será do futuro das instituições brasileiras. O Ministério Público assume cada vez mais um papel relevante e nós precisamos também, como cidadãos, auxiliá-lo, né, nessa tarefa. É uma parceria em prol do resgate, da preservação da ordem jurídica e, como nós falamos aqui também, né, dos princípios democráticos, dos interesses de todos nós, porque tudo isso repercute, querendo ou não, na vida de todos nós.